Olá amigos, estamos convosco novamente para mais uma aula de Estudo do Meio. Eu, a professora Margarida e a professora Cláudia. Olá amigos, espero que estejam bem. Vamos começar a nossa aula e hoje espero que estejam preparados para rever e aprender novas aprendizagens. Como habitualmente, vamos começar pelo desafio que te fizemos para casa e trouxemos aqui algo para ti. Desafiámos-te a fazer um desenho bem bonito sobre um dos aspectos da costa, recordas-te? E trouxemos este, feito por uma amiga, que tem vários aspectos da costa. É uma pintura da Nazaré, um desenho. Neste desenho poderemos verificar aqui, olhem, a praia, temos também aqui a riba, temos a sinalização da costa, o farol. Tudo a matéria que vimos na aula anterior. Fica na Nazaré, como já vos disse, mesmo no centro de Portugal. Um local que eu e a professora Cláudia adoramos, por sinal. Está bem bonito e foi um trabalho feito por uma amiga que ficou fantástico. Neste, estudámos os aspectos da costa e hoje vamos falar do relevo, das formas do relevo. Isto porquê? Porque na superfície sólida da Terra também há irregularidades, não é sempre tudo igual. Há formas planas, temos superfícies inclinadas, ou seja, com declives, e nem sempre tudo tem a mesma elevação. Há superfícies com poucas elevações e com grandes elevações. As diferentes regiões apresentam paisagens muito diferentes e todas elas muito bonitas. Certamente que na tua região a paisagem é fantástica, assim como na nossa. E o relevo constitui um conjunto de saliências da superfície da Terra, que, como são saliências, quer dizer que nunca são iguais e é tudo o que se destaca, tudo o que se sobressai na paisagem. Mas nós trouxemos umas paisagens para tu veres estes diferentes aspectos do relevo no nosso país. Vamos ver as paisagens? Isso antes ainda me lembro que na hora da leitura falou-se de uma história, as três fortunas do lobo feroz. Ele vive num território específico e abrange várias paisagens. Ele tem um habitat também específico, que constitui uma fortuna. Uma fortuna é uma preciosidade, é um sinónimo de riqueza. Logo, o habitat, a superfície terrestre destes animais e também das plantas são uma fortuna, uma riqueza incalculável no nosso país. A história também falou de um lobo, não sei se tu recordas. Sim, é verdade. E sabes, os lobos vivem em alcateias na floresta e de vez em quando sobem às montanhas porque têm que procurar alimento. O lobo ibérico, também já falámos noutra aula, ele vive na Peneda Gerês e aí verificámos que as paisagens eram maravilhosas, como já vimos numa aula anterior. Mas vamos ver as paisagens? Sim, falando nesse parque, vamos ver algumas paisagens que incluem zonas montanhosas. Isto porquê? Do parque. Isto porquê? Sabes que as montanhas, quando se ligam umas às outras, formam uma serra? Então vamos lá ver. Temos aqui algumas paisagens que tu podes gostar de ver. Vê lá qual é a tua preferida. Vejam, observem com atenção, elas são muito diferentes. Aqui temos uma praia. Esta também é muito diferente. Então, destas 4 paisagens que vos apresentamos, em qual delas é que vocês gostavam de ir passear, passar férias? Olhem lá com atenção, façam a vossa escolha. Eu já escolhi a minha. Acho que ia aqui para junto destas flores tão bonitas. Era a mais bonita para mim. E depois, eu agora queria perguntar-vos, e de perto da vossa localidade, como é a paisagem natural que está mais próxima da vossa localidade? Será alguma destas? Já repararam que o relevo no nosso país, tal como na costa portuguesa, a superfície terrestre tem um relevo muito diversificado. E isso é uma riqueza, porque nós podemos passear e ver sempre paisagens diferentes onde quer que vamos. E como já falámos de serras, vamos ver aqui umas serras que te falei, porque falei-te que o lobo ibérico vivia na Peneda Gerês.
certo? Então vou-vos mostrar aqui algumas serras do nosso país. Temos aqui a Serra da Peneda, a Serra do Gerês e a Serra Amarela. Já repararam? São todas diferentes, mas todas elas serras. Depois, a Serra da Estrela, a Serra do Larouco, a Serra do Marão e aqui várias paisagens da Serra da Arrábida, que fica junto ao mar. Depois, a Serra de São Mamede, a Serra do Caldeirão, a Serra da Gardunha. Também temos serras nos Açores, o Pico e na Madeira, o Pico Ruivo. Aqui neste mapa, nós podemos verificar, neste mapa a cheio, nós podemos verificar as diferentes cores. E, por exemplo, aqui, com esta cor, temos as partes mais altas. Temos aqui uma legenda que vocês agora não conseguem perceber, mas mais tarde vamos verificar em pormenor. O mapa tem diferentes cores de acordo com a altitude das suas serras. Nesta transparência também verificamos estas zonas sombreadas, são as partes onde a altitude das serras é maior. Eu agora vou tirar aqui e dizer-vos que a partir desta visualização nós conseguimos, podemos concluir que as montanhas juntas, elas formam serras e que elas são grandes elevações do terreno. Daí terem uma altitude específica que nós vamos mais à frente ver. Elas terminam num topo, têm um cume, têm uma parte mais alta, uma ponta mais elevada. As montanhas também apresentam diferentes declives, quer dizer que as inclinações são diferentes, podem ser mais ou menos inclinadas. É verdade. Até temos uma serra cujo cume, no inverno, fica todo branquinho. É a serra, já sabes qual é? É a Serra da Estrela, certamente já ouviste falar. Ela é, no nosso Portugal continental, o ponto mais alto. Tem 1991 metros de altitude. Sabias? No inverno, esta serra tem o cume branquinho, com neve. E a neve é o quê? É água. A água em estado sólido. Mas depois... Líquido. A água no estado líquido. A neve. Mas depois... Ora, viste? Eu não estava atenta. Foi só aqui uma ratoeira, para ver se os meninos lá em casa estão atentos. Sim. Depois ela vai derreter e fica então em estado líquido, é verdade. Quando ela fica em estado líquido, o que ela faz? Ela infiltra-se dentro da montanha e depois junta-se muita água que faz os lençóis freáticos. Sabias que dentro das montanhas há muita água, mas depois ela vai acabar por brotar, ela vai nascer e formar as nascentes. Se elas quiserem vir para fora da montanha de maneira calma, elas ficam em lagos ou pequenas nascentes, mas podem vir em fantásticas e bonitas quedas de água. É verdade. E essa água juntinha pode formar lagos que dá para tomar banho no tempo quente. Na verdade, toda a água que nós vimos nos rios vem da montanha. É verdade, na montanha é que nascem os rios, os cursos de água. Vamos agora ver alguns dos rios que temos cá no nosso país, que atravessam o nosso país. E agora vamos ver aqui a cheio os rios. Conhece os principais rios portugueses. Procura os pontos que queres visitar. Estamos aqui junto ao Rio Douro, que tem a sua nascente na Serra de Urbión, em Espanha. É por isso um rio luso-espanhol ou internacional. Tem cerca de 927 km de extensão e deságua no mar junto à cidade do Porto. Estamos na nascente do rio Mondego, na Serra da Estrela. O Mondego é o maior rio inteiramente português. Tem cerca de 232 km de extensão e deságua no mar junto à Figueira da Foz. Este é o rio Tejo,
um rio luso-espanhol ou internacional, pois parte do seu percurso é feito em Espanha. A sua nascente fica na Serra de Albarracín, em Espanha. Percorre cerca de 891 km até chegar à sua foz, aqui, junto à cidade de Lisboa. O rio Sado nasce em Portugal, na Serra da Vigia. Percorre cerca de 176 km até chegar à sua foz, junto à cidade de Setúbal. Estamos junto ao rio Guadiana, um rio luso-espanhol ou internacional que nasce em Espanha, na Lagoa de Ruidera. Tem uma extensão de cerca de 720 km, indo desaguar junto à cidade de Vila Real de Santo António. Acabamos de ver alguns dos principais rios que atravessam o nosso país. E os rios têm uma função muito importante, porque eles nos oferecem-nos coisas muito boas. Então vamos lá ver. Dos rios podemos retirar água para irrigar, para regar as explorações agrícolas que ficam próximas dos rios. Os rios também servem para ponto de passagem de uma margem à outra de pessoas, de bens ou de mercadorias. Os rios também servem para nos dar alimentação quando há a pesca. Tem outra função muito importante, dão-nos a energia elétrica através das barragens. E outra coisa ainda também muito importante, que servem para lazer, para nos divertirmos, para darmos uns belos banhos nas praias fluviais que existem no nosso país. Lá na minha localidade, e perto da tua, não temos grandes rios. Mas quando nos deslocamos à capital de distrito, que é Santarém, ou também nos deslocamos à capital de Portugal, que é Lisboa, passamos sempre perto do Rio Tejo, que é fantástico, é belíssimo. E lá perto da nossa terra também não temos grandes serras, mas temos uma paisagem fantástica. Temos duas pequenas serras, a Serra da Eire e Candeeiros, que juntas formam a Serra da Eire e Candeeiros. Temos outras serras ao longo do país e outros rios. E estas, por exemplo, juntam-se uma com a outra, formando ali um par. São pequenas, mas muito importantes para a população e também para os animais. Essa paisagem é muito bonita. E nessa paisagem, os animais que lá vivem são diferentes, certamente, dos animais que vivem na Serra da Peneda e do Gerês, certo? Sim. Não é? Sabes, eu também gosto muito de planaltos. Os planaltos são zonas elevadas, mas planas. De lá conseguimos observar paisagens maravilhosas e o relevo é bem diversificado. Mas o melhor, eu acho que é vermos aqui algumas imagens que nós trouxemos para conseguirmos melhor compreender esta temática. E então vamos ver aqui agora a cheio estas paisagens que trouxemos para vocês. Neste primeiro diapositivo, observamos uma montanha, a Montanha do Pico, na Ilha do Pico, nos Açores. As montanhas são elevações que apresentam grandes desníveis, vales profundos e cumes muito altos, com altitudes geralmente superiores a 1000 metros. Os cumes podem ser pontiagudos, em forma de pico ou arredondados. Já aqui no segundo diapositivo, vocês podem observar uma cadeia ou cordilheira montanhosa, a Serra de São Mamede, que aparece como um exemplo, mas temos ali a Cordilheira Montanhosa do Marão ou a cadeia ou cordilheira montanhosa da Estrela. As cadeias ou cordilheiras montanhosas também são denominadas de serras, que são um conjunto de montanhas juntas. No terceiro diapositivo temos aqui planícies, planície ribatejana, no Ribatejo, e a planície alentejana, no Alentejo. As planícies são áreas planas de baixa altitude, normalmente inferior a 200 metros. São locais atrativos para a população, pois têm solos férteis, clima favorável e boa acessibilidade. Esta forma de relevo
geralmente extensa, tem uma aparência plana com suaves ondulações. É composta por rochas sedimentares e delimitada por declives, como já te falei, inclinações, que constituem subidas abruptas de terreno, quer dizer, subidas bruscas. Agora passamos aqui ao vale glaciar da Serra da Estrela e também a um vale do Rio Douro. Os vales são depressões, quer dizer que são abaixamentos de nível, situadas entre duas áreas de maior altitude e são o resultado da erosão de um rio ou de um glaciar. Esta forma de relevo fica na parte baixa entre duas montanhas, onde geralmente corre um rio. As povoações fixam-se normalmente nos vales e planícies, porque estes são locais abrigados dos ventos e o seu solo é mais produtivo. E falei-vos há pouco que gostava muito de planaltos. E aqui temos o planalto da Beira Interior, em Monsanto. E os planaltos são uma forma de relevo de média ou elevada altitude, superiores a 200 metros, em relação à área circundante, ou seja, a área à sua volta, com o topo aplanado, ligeiramente plano. Às vezes até encontramos no nosso país castelos situados nestas zonas, nestes planaltos. Todas estas diferentes formas de relevo que estivemos a ver estão assim, apresentam-se assim devido aos agentes erosivos, à erosão. Nós já vos falámos do que é erosão quando demos a aula sobre os aspectos da costa. E aqui é da mesma forma, portanto, os agentes erosivos são os mesmos. Então, começamos pelas marés, que arrastam consigo sedimentos de rocha para outros locais, com a ajuda do vento. O vento também é um agente erosivo ou de erosão. Temos ainda a precipitação, a chuva, que quando cai, leva consigo, arrasta muitos sedimentos e altera os aspectos da superfície da terra. E, finalmente, a escorrência das águas, que se dá em maior ou menor quantidade se houve maior ou menor precipitação. O nosso país apresenta diferentes formas de relevo. E para verificarmos isto, melhor existem uns mapas especiais. Vocês têm-nos vindo ao longo das aulas a conhecer alguns mapas, como por exemplo o planisfério. Hoje vamos conhecer um mapa diferente. Neste mapa conseguimos verificar o relevo, as diferentes altitudes do relevo. Este mapa tem um nome assim um bocadinho comprido e estranho, é um mapa hipossométrico. Ele distribui as formas do relevo, a sua altitude e, para verificarmos isto melhor, eu vou-te mostrar mais um pequeno vídeo, um pequeno recurso da escola virtual. Vamos ver aqui o que é um mapa hipossométrico. Certamente já reparaste em mapas parecidos com este. É um mapa hipossométrico e representa a altitude através de um código de cores. Cada cor corresponde a uma determinada classe de altitude. Assim, no código de cores do mapa hipossométrico, o verde representa as planícies de baixa altitude. O amarelo representa as planícies onduladas e os planaltos de média altitude. O castanho claro representa os planaltos de grande altitude e algumas serras. O castanho escuro representa as montanhas de grande altitude. Nos mapas hipossométricos, também é possível obter informações sobre os rios, cadeias montanhosas, pontos mais elevados, entre outras. Então, aquilo que podemos aprender com a visualização deste vídeo é que o mapa hipossométrico nos dá a conhecer a altitude de cada superfície da crosta terrestre.
de cada superfície terrestre. E tem um código de cores que nós temos que entender e ler muito bem a legenda de cada mapa para percebermos aquilo que ele nos quer informar. Nos mapas hipossométricos, também vimos ali no vídeo que podemos obter informação sobre os cursos de água, os rios, sobre os picos ou os planos mais altos do nosso país, neste caso, sobre as planícies e entre outras formas de relevo. Muito já aprendemos sobre isto e então vamos sistematizar com mais um recurso sobre as formas de relevo. Vamos mostrar-vos. A superfície da Terra não apresenta um aspecto uniforme. Tem zonas mais planas e outras mais montanhosas. A estas diferenças chamamos relevo. A superfície terrestre apresenta diferentes formas de relevo: as montanhas, os planaltos, os vales e as planícies. Estas formas de relevo são caracterizadas a partir da altitude e do declive. As montanhas são elevações de grande altitude, normalmente superior a 1000 metros, com vertentes de declive acentuado e cumos pontiagudos ou arredondados. A um conjunto de montanhas chamamos cadeia ou cordilheira montanhosa. Os planaltos são formas de relevo de média ou elevada altitude, superior a 200 metros, com o topo plano. Os vales são depressões situadas entre duas áreas de maior altitude e são o resultado da ação erosiva de um rio ou de um glaciar. As planícies são áreas planas de baixa altitude, inferior a 200 metros. São locais atrativos para a população, já que têm solos férteis, clima favorável e boa acessibilidade. Como já aprendeste tanto ao longo desta aula sobre as formas de relevo, vamos pôr à prova as tuas aprendizagens com um jogo também da aula digital. A professora Margarida vai colocar aqui no ecrã. Por rios, vales e montanhas. Vamos fazer uma viagem pelos rios e serras de Portugal? Para isso, presta muita atenção. No ecrã vai surgir uma pista. Depois só tens de clicar no mapa com o rato, o rio ou a serra correspondente a essa pista. Preparado para iniciar a viagem? Clique em avançar para começares a atividade. O rio que nasce em Espanha e desagua no Oceano Atlântico junto à cidade do Porto. Qual será? O rio Minho, o rio Douro ou o rio Mondego? Nasce em Espanha, vamos lá ver, desagua no Atlântico, junto do Porto, é o rio Douro. Clica no rio ou serra de acordo com cada pista. Mas cuidado, se errares 3 vezes, perdes o desafio. Rio que nasce em Espanha e desagua no Oceano Atlântico, junto à Vila Real de Santo António. Será o rio Mondego, o rio Zezer ou o rio Guadiana? Vila Real de Santo António é o rio Guadiana, boa. Clica no rio ou serra de acordo com cada pista. Mas cuidado, se errares 3 vezes, perdes o desafio. Rio que nasce na Serra da Estrela e desagua no rio Tejo, em Constância. Será o Mondego, o rio Zezer ou o rio Guadiana? Em Constância, rio Tejo. Muito bem, rio Zezer. Clica no rio ou serra de acordo com cada pista. Mas cuidado, se errares 3 vezes, perdes o desafio. Um rio que é afluente do rio Tejo. Será o rio Mondego, o rio Zezer ou o rio Guadiana? Muito bem, ainda não perdemos nenhum. Clica no rio ou serra de acordo com cada pista. Mas cuidado, se errares 3 vezes, perdes o desafio. Elevação mais alta de Portugal continental. Será a Serra do Gerês, a Serra do Marão ou a Serra da Estrela? Pensem bem, eu há pouco disse-vos qual era. A Serra da Estrela, muito bem. Clica no rio ou serra de acordo com cada pista. Mas cuidado,
Se errares 3 vezes, perdes o desafio. Maior rio da Península Ibérica. Atenção, Península Ibérica. Será o Mondego? Será o Rio Tejo? Ou será o Rio Guadiana? Rio Tejo, muito bem. Clica no rio ou serra de acordo com cada pista. Mas cuidado, se errares 3 vezes, perdes o desafio. Região mais elevada da Ilha do Pico, no arquipélago dos Açores, com cerca de 2.351 metros de altitude. Será o Pico da Vara, o Pico ou o Pico Ruivo? O Pico, muito bem. Clica no rio ou serra de acordo com cada pista. Mas cuidado, se errares 3 vezes, perdes o desafio. Serra situada no Marão, com cerca de 1.415 metros de altitude. Será a Serra do Gerês, a Serra do Marão ou a Serra da Estrela? Serra do Marão, pois. Boa! Conheces os rios, vales e montanhas como ninguém. Boa, muito bem. Estamos quase a chegar ao final da nossa aula de hoje, não é? Estamos mesmo. E como habitualmente, vamos fazer-te um desafio. Desta vez o desafio vai ser mais interessante. Vai ser um desafio mais complexo, um pouquinho mais difícil do que aqueles que vos temos feito nas últimas aulas. Olha, vou mostrar-te aqui uma imagem, que é uma imagem de uma maqueta. E vou-te explicar o que é uma maqueta, que tu certamente, esta é uma palavra nova para ti. Então, uma maqueta é um pequeno projeto de uma paisagem com várias formas de relevo. Aqui, por exemplo, tu tens uma pequena elevação, tens uma praia, até podes ter aqui um planalto e perto da zona da praia. Para esta maqueta, quem a fez utilizou alguns materiais que tinha, como areia, conchas, pedrinhas, uma casinha, um brinquedo. Tu podes usar tudo aquilo que tu tiveres à mão, tudo aquilo que tu entenderes e que seja possível. Utiliza materiais de desperdício. Usa-os de forma bastante imaginativa. Lá em casa tens certamente desde plástico, pedaços de papel, de jornal, e tu podes fazer uma maqueta de uma forma de relevo ou de várias formas de relevo a teu gosto, usando esses materiais de desperdício, que vais-lhe dar uma nova vida, vais reutilizá-los. Podes, por exemplo, usar um plástico sem cor ou um plástico de tom azul para fazer o rio, ou colocar, por exemplo, o mar junto a uma praia. Podes usar papel de jornal amassado para fazer as serras. Pintá-lo para dar uma cor. Fica ao teu critério. Usar caixas de papel para fazer o fundo é o que desejares e de acordo com a tua criatividade e imaginação. Assim, vais reutilizar materiais, vais continuar a não poluir e a ajudar o planeta. Nós estamos mesmo a chegar ao fim, por isso vamos fazer a autoavaliação desta aula de hoje. E, como já é habitual, já sabes que vais colocar a data e pensar nas tuas aprendizagens de hoje, desenhando as nossas imagens. Desenhando uma imagem com uma expressão triste, se não entendeste muito bem, se não percebeste, tiveste algumas dificuldades. Uma imagem um pouco mais sorridente, se percebeste bem e fizeste aquisições. E outra imagem bem sorridente, se percebeste muito bem a matéria da aula de hoje e fizeste aprendizagens. Eu sei que estes desenhos não são muito bonitos e que eu faço-os sempre, mas porque tenho muitas saudades do quadro da minha escola e dos meus alunos. Portanto, hoje estamos a chegar mesmo ao fim e a professora Cláudia vai dar as recomendações habituais. É verdade. Esperemos que continues bem, que fiques em casa, que cumpras as recomendações da Direção-Geral de Saúde e que venhas assistir à nossa próxima aula. Sim, gostamos muito, muito de estar contigo. É um prazer
E sabes, nós aqui temos assim um ar mais formal, mas nas nossas salas somos muito divertidas e animadas. Por isso, vamos nos despedir. Beijinhos, Beijinhos, e sorrisos para sorrisos. todos.